Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Kátia Rodrigues. Aqui no meu canal eu costumo lançar uma série de mensagens vindas da parte de Deus. Tem também alguns testemunhos, mas para você que já me conhece, para você que sabe o porquê desse vídeo, cá estou. Mais uma vez, com a unidade 4 desse livro abençoador, Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Quem é que não quer conhecer ao Senhor? Quem é que não quer saber qual é a vontade de Deus, né? Então, nós estamos aí na unidade 4, quase finalizando. Hoje nós estamos no dia 4 e nós vamos falar que Deus, Ele te convida a juntar-se a Ele. E vamos ver aonde que Deus age. Como é que Deus age? Que através de pessoas que Deus age. Nós já vimos anteriormente que Deus age através de circunstâncias, da palavra, de louvor, de oração, da igreja, por pessoas, né? Vamos falar sobre isso hoje. Vamos ver também o exemplo de Jesus e a revelação de Deus. Então eu te convido para que você abra o seu coração desejoso de querer conhecer Deus e fazer a sua vontade. Assim como esse livro abençoador, divide com a gente o que você tem vivido sobre esse livro, o que esse livro, o que ele tem feito, você tem visto surtir transformação, né? Você consegue ter a percepção de que Deus está agindo ao seu redor. Divide com a gente essa tua experiência, porque eu também tenho as minhas experiências, e cada vez que eu vou dando continuidade a esse estudo, eu vejo o quanto que Deus continua a agir e Deus continua a me buscar, a me chamar para um relacionamento mais íntimo com Ele. Então divide com a gente também. Vamos embora para esse estudo, e antes que você dê início aí a essa caminhada para quase finalizar essa unidade 4, eu te convido para que você faça como todos os outros estudos, que você ore pedindo ao Espírito Santo de Deus que ele te dê discernimento, que ele te dê sabedoria, que ele te dê a compreensão daquilo que ele quer que você entenda, que você compreenda e que você viva. Porque Deus te chama para um relacionamento íntimo, real e pessoal e de amor com ele. Então, ore ao Senhor. Em nome de Jesus, ore e divide com a gente. Vamos dar início ao nosso estudo? Que Deus te abençoe. Oi, pessoal, então vamos lá, dar mais início a essa unidade 4 do dia 4, onde o tema diz que Deus o convida a juntar-se a Ele. Antes mesmo da gente dar início aí à nossa atividade de hoje, eu peço para que, se você ainda não fez, que você ore pedindo ao Espírito Santo que te dê discernimento, entendimento e compreensão sobre esse estudo de hoje, tá bom? Então vamos lá. Quando você observa que o Pai Celestial está agindo ao seu redor, essa atuação é um convite para você ajustar a sua vida a Ele, na obra que Ele está realizando. A Bíblia, ela é um registro de atividades de Deus no mundo. Na Bíblia, Deus se revela a si mesmo, os seus propósitos, os seus planos e o seu modo de agir. Nós já vimos isso. A Bíblia também, ela não é primariamente um livro sobre as pessoas como Abraão, como Moisés e como Paulo, tratadas individualmente. Ao contrário, a Bíblia, ela trata da atividade de Deus e do seu relacionamento com os indivíduos. O centro da atenção é Deus e a sua atividade. Eu vou pedir para que você já faça uma revisão das 4 primeiras realidades. Esse desenho que você está vendo aí a seguir. E você complete as frases que também vão vir, tá bom? Número 1, um espaço está agindo constantemente ao seu redor. Número 2, Deus busca um espaço de amor contínuo com você que seja real e um espaço. Número 3, Deus convida você a espaço
ser com ele em sua espaço. Número 4, Deus fala pelo espaço, por intermédio da Bíblia, dá espaço, das circunstâncias e dá espaço, com o fim de revelar a si mesmo seus espaço e modos de agir. Deus está agindo no mundo. Deus ele age por meio das pessoas. A Bíblia nos revela que Deus tem estado sempre envolvido com o mundo. Ele jamais se ausenta do mundo e dos acontecimentos da história. Quando nós lemos a Bíblia, nós estamos lendo sobre a atividade redentora de Deus no mundo. Nós vemos que Deus ele escolhe tomar a iniciativa e envolver o seu povo com ele. Ele escolheu agir por intermédio das pessoas a fim de realizar os seus propósitos. Vamos lá ver. Quando Deus estava para julgar o mundo, ele foi até Noé. Deus estava para fazer alguma coisa e iria fazer através de Noé. Quando Deus estava para constituir uma nação para si mesmo, ele foi até Abraão. Deus estava para realizar a sua vontade por meio dele, por meio de Abraão. Quando Deus ouviu o clamor dos filhos de Israel e decidiu libertá-los, ele apareceu a Moisés. Depois ele foi até Moisés por causa dos propósitos que ele tinha. Ele planejou libertar Israel usando Moisés. Esses fatos, ele faz com que a gente observe que todo o Antigo Testamento e também no Novo Testamento, a plenitude do tempo chegou e o momento estabelecido por Deus para redimir o mundo inteiro, o mundo perdido, através do seu Filho. E Deus, ele deu também 12 homens a fim de que os preparasse para realizar os seus propósitos. Quando Deus estava para fazer alguma coisa, ele toma a iniciativa de vir a um dos seus servos ou a um grupo. Ele dá a conhecer a esses servos o que está por fazer. Ele os convida a ajustar a sua vida a ele, de forma que possa realizar a sua obra através deles. O profeta Amós diz que o Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3, versículo 7. A revelação de Deus, ela é um convite. Talvez você esteja aí se perguntando como Deus pode nos convidar a nos envolver com Ele. Então vamos ver aqui um exemplo na vida de Jesus, tirado do Evangelho de João, tá bom? Eu vou pedir para que você abra em João, no capítulo 5. E aí você vai ver o versículo 17, logo em seguida o versículo 19 e o versículo 20. E você vai ver que Deus está sempre convidando a gente para juntar-se a Ele, assim como nós vimos lá no início das nossas aulas, lá na unidade 1, onde que pede para a gente sempre ficar atento para ver onde que Deus está agindo e juntar a Ele. Isso já foi dito anteriormente, né? E assim, Deus ele está sempre agindo constantemente ao seu redor, ao meu redor. Ele está sempre nos rodeando e nos chamando, fazendo esse convite para que a gente se junte a Ele. Vamos agora ver alguns exemplos de Jesus. O Pai trabalha até agora. Agora, Deus me põe a trabalhar. Não faço nada por minha própria iniciativa. Fico observando para ver o que o Pai está fazendo. Faço aquilo que vejo o Pai fazendo. Veja, o Pai me ama. Ele me mostra tudo o que Ele mesmo está fazendo. Eu vou pedir para que você me responda 2 perguntas.
Como Jesus ficava sabendo o que ele deveria fazer na obra do Pai? E como Jesus respondeu isso? Ao experimentar Deus pessoalmente, lembre-se de que Ele trabalha nesse mundo desde o princípio e ainda está trabalhando. Jesus demonstrou isso em sua vida. Ele disse que tinha vindo não para fazer a sua própria vontade, mas a vontade do Pai, que o havia enviado. Para saber a vontade do Pai, Jesus disse que observava o que ele estava fazendo e então juntava-se a ele. O pai amava o filho e tomava a iniciativa de vir a ele para lhe revelar o que estava fazendo ou o que estava para fazer. O filho continuamente observava a atividade do pai ao seu redor para que pudesse unir a sua vida àquela atividade. Aí, anteriormente, eu coloquei os exemplos de Jesus. Eu vou pedir para que você sublinhe uma palavra-chave na declaração 4 e que nos diz que Jesus fazia para identificar o convite que o Pai lhe fazia para juntar-se a Ele. Como um filho de Deus obediente, você está envolvido no relacionamento de amor com o Pai. E porque ama você e quer envolvê-lo no seu trabalho. Ele lhe mostrará onde está agindo, a fim de que você possa juntar-se a Ele. Então, a palavra-chave da declaração no número 4 é observar. Jesus observava os acontecimentos para ver onde o Pai estava agindo. Quando identificava a ação do Pai, ele também fazia o que o Pai estava fazendo. Para Jesus, a revelação sobre o que o Pai estava fazendo era um convite para juntar-se a Ele naquela obra. Quando você vir o Pai trabalhando ao seu redor, considere essa oportunidade como um convite para ajustar a sua vida àquela obra. A revelação de Deus é um convite para juntar você a Ele. Vamos ver aqui um pouquinho do servo Eliseu. Seria possível Deus estar agindo ao seu redor e você não perceber? Sim. Eliseu e o seu servo também estavam na cidade de Dotã, cercados por um exército. O servo estava aterrorizado, mas Eliseu estava calmo. E Eliseu orou e disse: Ó Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Essa passagem está em 2 Reis, no capítulo 6, no versículo 17. Só quando Deus abriu os olhos do servo é que esse pôde contemplar a atividade divina ao seu redor. Jesus ele chorou por Jerusalém e os seus líderes ao profetizar a destruição que iria ocorrer no ano 70 da nossa era. Ele disse: se tu conhecesses ao menos nesse dia o que te poderia trazer a paz. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Deus estava ali, no meio deles, realizando sinais maravilhosos e milagres, e eles simplesmente não o reconheceram. Existem 2 fatores muito importantes para você reconhecer a atividade de Deus ao seu redor. O primeiro fator é: você tem que estar vivendo num íntimo relacionamento de amor com Deus. E o segundo fator, não menos importante, é que Deus tem de tomar a iniciativa de abrir os seus olhos espirituais para que você possa ver o que Ele está fazendo. Eu vou pedir para que você escreva aí nas suas anotações 2 fatores importantes para você reconhecer a atividade de Deus ao seu redor. 2 fatos importantes que você reconhece que Deus agiu, tá bom? Agora deixa eu contar para você uma narrativa do autor muito interessante, que vai te ajudar a entender
esse estudo de hoje. Agindo onde Deus está agindo. E assim diz o autor. Nossa igreja sentiu que Deus estava querendo que ajudássemos a plantar igrejas na nossa região central e oeste do Canadá. Tínhamos centenas de vilas e cidades sem nenhuma igreja evangélica. Algumas igrejas começariam com um estudo ou pesquisa da população e, em seguida, aplicariam a lógica humana para decidir quais poderiam ser os lugares mais promissores e produtivos. A essa altura, você sabe que adotamos uma maneira diferente. Nós procuramos descobrir o que Deus já estava fazendo ao nosso redor. Cremos que Ele nos mostraria onde Ele já estava trabalhando. Essa revelação seria o seu convite para nos juntarmos a Ele. Começamos a orar e observar o que Deus faria logo em seguida, em resposta às nossas orações. Allan era uma pequena cidade situada com cerca de 70 quilômetros lá no Canadá. Ali nunca existira uma igreja evangélica. Um dos nossos irmãos sentiu-se impulsionado a realizar uma escola bíblica de férias para as crianças naquela cidade. E então dissemos: vamos lá descobrir se Deus já está operando ali. Realizamos a escola bíblica de férias. No final daquela semana, realizamos a Noite dos Pais e dissemos ao grupo ali presente: cremos que possivelmente Deus queira estabelecer uma igreja batista nesta cidade. As pessoas que quiserem e estiverem prontas a fazer parte de um grupo de estudo bíblico que se reúna regularmente e possivelmente participar de uma futura igreja, por favor, cheguem aqui na frente. Uma senhora saiu lá do fundo da sala e veio à frente chorando e disse ela: eu tenho orado durante 30 anos, pedindo a Deus que uma igreja batista aqui nessa cidade, e vocês são os primeiros a aparecer. Logo depois dela veio um senhor bem idoso. Ele também estava profundamente emocionado e chorando. Ele disse: durante muitos anos, fui um crente ativo, membro de uma igreja batista. Depois me entreguei à bebida e faz 4 anos e meio que voltei para o Senhor. Eu prometi a Deus então que oraria de 4 a 5 horas por dia, todos os dias, até que Ele trouxesse uma igreja batista para a nossa cidade. E vocês são os primeiros a aparecerem. Não foi preciso fazer nenhuma pesquisa. Deus ele tinha acabado de nos mostrar onde estava trabalhando. E esse foi o convite para nos juntarmos a Ele. Voltamos muito alegres e compartilhamos com a nossa igreja o que Deus já estava fazendo. A igreja votou imediatamente iniciar o trabalho em Allan. Até o momento, a igreja ali já organizou mais uma e tem 2 pontos de pregação. Então, Deus não nos disse, né? E também Deus não tinha dito para esse povo ali onde que ele estava agindo, né? Deus não disse para ir lá e fazer algum trabalho para ele, mas disse que já estava trabalhando ali, procurando trazer para si o mundo perdido. Então, se nós nos ajustarmos, né? Ajustar a nossa vida a Ele, no relacionamento de amor, Ele certamente vai nos mostrar aonde Ele está agindo. E essa revelação é o seu convite para nos envolvermos na sua obra. E quando fazemos isso, Ele completa a sua obra por nosso intermédio. Amém? E assim nós terminamos o estudo de hoje. Eu vou pedir para que agora você faça uma revisão, que ore pedindo a Deus que identifique as afirmações ou os versículos que quer que você compreenda, que você aprenda, que você pratique. E aí você coloca essa afirmação ou esse versículo mais importante que você lê hoje, você coloca aí nas suas anotações, tá bom?
E agora, em seguida, eu vou pedir para que você pegue ou esta afirmação ou este versículo e, com as suas próprias palavras, faça uma oração de resposta a Deus. E também vou te pedir para que você escreva aí o que Deus quer que você faça em resposta ao estudo de hoje. Vamos para o resumo? Deus trabalha até agora no mundo. Deus toma a iniciativa de me envolver em sua obra. Deus tem de tomar a iniciativa para abrir os meus olhos espirituais. Quando vejo o Pai agindo ao meu redor, essa é a visão, é o seu convite para ajustar a minha vida a Ele. A revelação de Deus é o convite para juntar-me a Ele. E assim nós finalizamos mais esse estudo de hoje. Chegamos ao término aqui da unidade 4 do dia 4 e estamos chegando no finalzinho já dessa unidade. E que Deus continue trabalhando na sua vida, te chamando, te convidando para você ajustar a sua vida a Ele, né? E que você venha contribuir para essa obra. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus, e até um próximo estudo.